Shalom de Deus, como vocês estão? Acredito que estejam bem, afinal de contas, hoje nós estamos iniciando um novo mês. Estamos mudando de estação, exatamente isso, nós estamos mudando. Nós estamos saindo do inverno e entrando na primavera. Mudanças de estação sempre são bons. É bom porque de alguma maneira traz algo, uma esperança renovada, um desejo que talvez, olha, entrou um novo mês e agora nós estamos esperançosos de que algo diferente aconteça, de que aquele milagre que eu espero, agora ele seja real, que ele se materialize, que aquela resposta que de alguma forma eu espero há tanto tempo, ela venha e seja um fato na minha vida. É muito bom mudanças de estação, porque a gente sai do frio e a gente entra na primavera, onde a gente tem as flores, onde a gente tem a mudança da paisagem. Mudar de estação é isso, é mudança da paisagem, é mudança do ambiente, é mudança de muitas coisas na nossa vida. Mas nem sempre nós estamos preparados para mudar. Existem pessoas que elas já estão em uma nova estação, mas elas insistem em continuar na estação antiga. E existem aquelas pessoas que estão numa nova estação, mas elas pegam todas as bagagens da estação antiga e trazem para essa nova estação, que nem fazem parte mais dessa nova estação. E eu gosto muito de setembro, porque setembro ele tem uma simbologia muito grande na minha vida, porque de fato ele representa uma nova estação na minha vida. Na história da minha vida, setembro ele me deixou, ele me fez entrar numa estação. E depois de muito tempo, ele me tirou dessa estação. E tudo bem. Foi fácil? Não, não foi fácil. Porque as mudanças de estações, elas são desafiadoras. Por quê? Porque a gente vai ter que abrir mão de coisas. A gente vai ter que abrir mão até às vezes de pessoas e tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é que você siga entendendo que você está caminhando dentro de um propósito a qual Deus tem estabelecido para a sua vida. E é natural nós precisarmos abrir mão de algumas coisas. Não dá para eu mudar as estações e permanecer com tudo aquilo que foi construído na estação passada. Não tem como. E dentro dessa mensagem, dentro desse tema, nós estaremos aqui falando um pouquinho durante esse mês, no decorrer da semana, sobre estações, sobre comportamento, sobre família, sobre liderança, sobre ministério, sobre governos. Particularmente eu estava até resistindo, eu estava ali, eu digo, não vou fazer. E aquilo veio no meu coração para a gente começar a compartilhar algumas questões da vida cotidiana, algumas ideias, alguns pontos que nós precisamos refletir. Obviamente que você é muito livre em Deus para entender que não é o mesmo pensamento, que você não tem a mesma percepção, não tem problema. Nós somos livres em Deus para dizer, olha, eu não penso assim, a minha ideia é contrária, eu não gosto. Ok, tudo bem. O contraditório também é bem-vindo, porque na realidade nós precisamos do contraditório, até para refletir o nosso próprio comportamento. Porque eu não posso entrar num contexto, eu sou a dona da verdade. Não, você não é a dona da verdade. Eu não sou a dona da verdade e tudo bem. Não tem problema nenhum nós não sermos o dono da verdade, porque o dono da verdade é Deus. E Ele deixou a palavra dEle para que a gente possa nos guiar na terra a partir das verdades e princípios estabelecidos em Sua palavra. E tudo bem, não existe nenhum problema nisso. E quando nós pensamos sobre verdade, sobre questões que nós precisamos decidir, tem um texto que eu gosto muito, ele fala sobre decisões. E ele elenca 10 pontos sobre decisões importantes. E dentro desse texto, o primeiro ponto que ele
ressalta é exatamente isso. Não decidir também é uma decisão. Então, se você precisa tomar uma decisão e você não decide, ou então você fica sempre colocando mais à frente sobre essa decisão, esperando mais, e você sabe qual é a decisão que você precisa tomar, então o texto fala exatamente isso, que não decidir também é uma decisão. Então eu decido não decidir. Só que a falta de posicionamento, a falta de tomada de decisão, a falta de saber o que eu quero de fato para a minha vida, onde eu quero chegar, a falta de uma meta clara. E a gente está falando nível de terra. Eu gosto muito de deixar isso muito claro. Nós estamos falando alma, nós estamos falando terra. Porque quando a gente entra no âmbito do espírito, existe só um caminho, que é eterno, que é Deus. É para Deus, que ele é totalmente pautado na palavra de Deus. Então, Deus pro alto, eternidade, reino, palavra. Mas quando a gente fala de questões terrenas, a gente tem que entender que nós precisamos tomar algumas decisões. É a nossa decisão que vai construir pontes ou derrubar pontes. Então, toda vez que nós precisamos decidir, nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que ter consciência das decisões que nós estamos tomando. Nós temos que ter consciência de que qualquer decisão, ela vai gerar questões positivas e negativas, e tudo bem, porque qualquer movimento que nós façamos vai ter consequências. A questão é que sempre que a gente precisa tomar uma decisão, a gente não quer que aconteçam. A gente não quer que aconteçam as consequências. A gente quer evitar as consequências. Não se pode evitar as consequências de nenhuma decisão. Então, eu não decidi, é uma decisão que me mantém também diante de consequências que muitas vezes eu não gosto, eu não quero, eu não aceito. Então, dentro de toda essa questão, nós estamos construindo ou derrubando pontes nesse mês de setembro. Você é convidado para estar conosco, para estar acompanhando os temas que nós vamos abordar, principalmente nas questões familiares, no nosso ministério, na nossa chamada, na liderança, que nós muitas vezes não entendemos como elas ocorrem e muitas coisas que ocorrem. Eu sempre gosto de entender a vida a partir das experiências. Vamos lá. Uma vez que você é pedestre, você só caminha, você só tem a visão do pedestre. Então você tá ali, então para você todo motorista porque é mal, porque não sei o quê, porque errou. Então existe a visão do pedestre, mas existe a visão do motorista. Quando você deixa de ser pedestre e vai dirigir, você deixa de ter a visão, o olhar só do pedestre, e você começa a ter a visão do condutor, a visão do motorista. E automaticamente isso vai mudar a sua visão de pedestre, que antes você tinha. Por quê? Porque agora você é colocado num novo ambiente, você é colocado numa nova estação, você é colocado numa nova posição. E essa nova posição vai ampliar a sua visão da posição de pedestre. Então vamos lá. Se você hoje é pedestre, você só é pedestre, a sua visão ela vai ficar assim, só nessa condição de pedestre. Pegou a carta, vai dirigir, a tua visão ela ampliou. Isso significa que você agora tem uma visão maior sobre o pedestre. Então, você começa a entender que muitas vezes a dificuldade não está só no motorista, mas também está no pedestre. Que muitas vezes não observa, não olha, não respeita as placas, as regras, as normas, e tudo bem. Por que eu falo sobre esse exemplo? Porque nós precisamos ampliar a nossa visão para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos de conhecimento, porque é o conhecimento que vai ampliar a nossa visão, que vai nos colocar em novos níveis, que vai trazer novas construções,
que vai nos dar um novo olhar, uma nova percepção daquilo que nós antes estávamos acostumados e entendíamos que era só aquilo. E na realidade não é. Porque nós precisamos evoluir enquanto pessoas, enquanto família, enquanto líderes, enquanto governo, enquanto liderança, enquanto qualquer coisa que faça parte da minha vida e da minha realidade. E para que eu evolua, eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso sair dessa visão que eu tenho, dessa percepção que eu tenho e ir para uma percepção maior. Então, vamos analisar. Onde você está hoje? Qual é a visão? Hoje você pode ser empregado. Então, você tem essa visão de funcionário. E aí, muitas vezes, o funcionário sempre começa a falar do patrão, porque o patrão não sei o quê, e começa a pontuar vários defeitos do patrão. Digamos que um dia você vira um empreendedor, que eu realmente torço que você vire um empreendedor, e você construa uma empresa. Você deixa de ter esse olhar de funcionário, de colaborador, e vai ter o olhar do patrão. Quando você evolui para o olhar do patrão, o que vai acontecer? A tua visão vai mudar. Aqui, você só tem essa visão, você só critica para cá. Quando você está na posição de empregador, a tua visão ela vai mudar, porque agora você vai ter a noção do que acontece na base. E aqui aí você vai ver que esse empregador, esse colaborador, às vezes, e muitas vezes, existem coisas que precisam ser alteradas, coisas que precisam ser modificadas. Então, antes que você era o crítico daqui do colaborador, do patrão, agora você passa a ser crítico do colaborador. E dependendo da sua maturidade, você não é aquele que critica somente, porque não vai, porque não faz, porque não colabora. Não, você entende que essa pessoa ela também precisa ser trabalhada, ela precisa também passar por esse processo de transformação que você passou. Isso significa exatamente o quê? Que hoje nós temos uma visão de acordo com o que nós estamos aqui vivendo. Uma vez que nós, digamos, por alguma eventualidade a gente saia, a gente passe para um novo nível, suba um degrau, a nossa visão vai ser diferente. Vai ser diferente porque agora você é patrão? Não, porque o olhar muda, a perspectiva muda e tudo bem, não tem problema nenhum. Essas mudanças, elas vão ocorrer naturalmente na vida de qualquer ser humano. A mesma coisa é quando você é filho. Você é filho. Então, para você vai sempre querer, muitas vezes, apontar os seus pais. Mas da hora que você passa a ser pai ou mãe, a tua visão vai mudar. Antes você era filha e você só queria bater aqui no pai e na mãe. Agora você é pai. E você vai mudar e você vai rever tudo aquilo que você tentou fazer a vida inteira, que muitas vezes é bater no pai e na mãe. Porque meu pai e minha mãe, porque eles não sabem, eu é que sei, eu que sou dono da verdade. Isso é muito de filho, principalmente nessa fase da início da maturidade, da adolescência. A gente acha realmente que a gente sabe de tudo e os nossos pais não sabem de nada. E muitas vezes a gente desconsidera totalmente a experiência que os nossos pais tiveram. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, tá? Eu achava que eu sabia de tudo, que eu era dona da verdade. Gente, mãe, santa ignorância, misericórdia. E aí, quando a gente muda de posição, a gente vai ter um outro olhar. Então, agora, como filho, eu só bato. Mas quando eu viro pai, eu vou entender que o meu comportamento, ele não era tão assertivo quanto eu imaginava que ele fosse. Isso é natural da vida. Então, a partir dessa mudança, eu vou ter um novo olhar, eu vou ter uma nova perspectiva, eu vou ter uma nova forma de pensar, de agir. Aí vamos lá, agora eu sou avô. Aí muda mais ainda. Então isso é natural da vida. Existem coisas que nós não vamos poder evitar. E existem situações
Entenda, hoje você está numa situação que a tua perspectiva, ela está dentro dessa situação. Uma vez que ela mudar, você vai ter um novo olhar, uma nova perspectiva, uma nova ação, um novo comportamento, uma nova forma de pensar e tudo bem, porque é assim que acontece as construções da vida. Então nós batemos muitas vezes naquilo que nós não conhecemos, naquilo que nós não vivemos, naquilo que nós não temos experiência. Uma vez que a experiência ela passa a ser parte da nossa história, a nossa visão vai mudar, a nossa vida vai mudar, as nossas construções vai mudar. Por quê? Porque eu preciso entender que eu, enquanto ser humano na Terra, eu sou um eterno aprendiz e eu vou viver aprendendo sempre, porque nós somos eterno aprendiz. E para não ficar somente nas minhas palavras, para dar um incentivo para você, nesse mês de setembro que nós estaremos tratando de algumas coisas, eu quero deixar aqui a mesma palavra que o Senhor deixou para Josué, que diz assim no capítulo Josué 1, no 7. Então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, para esse mês, então somente esforça-te, tem bom ânimo. É difícil? É difícil. Tá difícil? Muitas vezes tá difícil. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque o Senhor é contigo. O Senhor tem te dado graça. O Senhor tem sido o teu pastor. O Senhor tem estado com você. Mas você precisa começar a mudar a sua visão. A sua percepção precisa passar por um processo de transformação. E à medida que nós somos transformados nele, nós com certeza vamos desfrutar de coisas que nós nem pensamos e nem imaginamos. Então eu espero que você tenha um setembro extremamente abençoado, próspero, com muita saúde, com muita alegria e principalmente que você possa ter muita presença de Deus na sua vida.